Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Iluminuras, que hoje apresenta um escritor e jornalista premiado, que faz dos livros que publica a continuação do trabalho de repórter. Leonêncio Nossa é repórter em Brasília da sucursal do jornal O Estado de São Paulo. Capixaba, ele venceu o prêmio Embratel de Jornalismo em 2011 e recebeu menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2 anos antes. Leonêncio, você sempre gostou de ler? Sempre. Desde criança? Desde criança. Na verdade, não é questão de gostar, é algo que sempre fez parte, né, da minha vida. Influenciado pelos pais, pela escola? Não, pela profissão do meu pai. Meu pai era comerciante e comprava muito jornal para embrulhar mercadoria, né? Então era uma festa para mim, né? Aqueles jornais, ainda que eu não soubesse ler. As imagens, né, eram fascinantes. E aí seu pai deixava de embrulhar mercadoria para você ler? Não tinha essa coisa de deixar. Eu ia no galpão onde ficavam os jornais e lia o que eu quisesse. Meio escondido ou não? Não necessariamente. Eu ia para lá, não tinha esse problema. Não era algo misterioso, no segredo, algo que eles guardassem como algo de valor. Então estava ali para quem quisesse ler. Aí eu iria ler. Legal. E isso eu imagino que tenha influenciado na sua profissão. Você é jornalista. Isso influenciou. Eu queria fazer a mesma coisa. E acabou escrevendo para jornal? Para jornal. Eu comecei com uns 9 anos, 8, 9, eu mandava matérias para suplementos infantis do jornal da minha cidade, em Vitória. E a partir daí eu passei a ter aquilo ali como uma rotina, né, como uma prática, algo para me expressar. Então era por meio do jornal. Você lia apenas jornais ou os livros já na infância faziam parte do seu dia a dia? Livro era algo mais raro, porque na minha casa, à exceção de uma coleção do José de Alencar, que eu estava cansado de ler aquilo, não tinha muito livro, então era muito jornal. E de certa forma, mesmo hoje, eu entendo que meu trabalho é jornal, é reportagem. E meus livros, na verdade, são uma continuação desse meu trabalho. Que autores você admira, lê, relê? Olha, toda fase a gente admira alguém, né? Essa coisa de ler, o leitor ele é muito infiel, né? Então, quando eu era moleque, eu lia muitos os autores do Espírito Santo, que é a minha terra. Eu lia muito Graça Aranha, que fez um clássico que se passava no estado, Canaã. Para mim aquilo ali era uma bíblia, era algo sagrado. Eu lia Rubem Braga, as crônicas que ele descrevia o estado. Aí depois, com o tempo, eu fui abandonando, eu fui ler Jorge Amado, aí veio Graciliano, aí veio Guimarães Rosa, Clarice Lispector, aí vieram os autores estrangeiros. E a gente sempre está mudando, né? Isso é importante, pelo menos na leitura. Você tem livros e autores preferidos, algum tipo de lista, Leonêncio? Não, eu não faço listas, mesmo que eu acho que nem preciso fazer listas, porque essa preferência, ela acaba formando a sua lista, né? No dia a dia. E que livro você está lendo hoje? Está lendo algum livro hoje? Tô lendo alguns livros sobre conflitos no país, conflitos populares, até para entender os últimos acontecimentos que ocorreram no país, né? As manifestações. E estou lendo também livros para entender um pouco o interior brasileiro, que é uma área que eu sempre gostei de ler e que eu sempre me interessei. Então, estou procurando esses livros aí, esses livros regionais, livros que dificilmente a gente se encontra nessas livrarias, né? São livros que eu vou para o interior e sempre tem uma pequena editora, um autor que publicou um livro sobre um episódio desconhecido. Aí eu sempre compro, leio. Legal. Falando agora sobre a sua carreira de escritor, você tem 4 livros publicados. Estou aqui com o primeiro, Viagens com o Presidente, uma narrativa da sua época de acompanhante do presidente, é isso? Eu fazia a cobertura do Palácio do Planalto, fiz 10 anos essa cobertura. Então, com o colega Eduardo Scolese, nós dois fizemos uma narrativa sobre essas viagens e acabou contando também um pouco os bastidores do governo Lula. E você até diz isso, Leonêncio, que os seus livros são uma continuação das suas reportagens. Porque eu me identifico como jornalista, né? Eu sou um jornalista. E o livro é uma reportagem que eu tenho mais tempo para fazer, que eu dedico mais tempo, né? Então não passa de uma reportagem. Uma grande reportagem, né? Uma grande reportagem. Bom, seu segundo livro é esse aqui, Homens Invisíveis, que é também uma viagem bem mais longa, né? Uma viagem de 105 dias pelo extremo oeste do Amazonas, naquela região onde tem índios
ainda isolados da sociedade nacional. É uma viagem que eu acompanhei o sertanista Sidney Possuelo, e que fala um pouco dos dramas daqueles brasileiros ali esquecidos, né? E conta pra gente assim um bastidor, o que te chamou muita atenção nessa viagem? O mosaico de povos que existem na floresta amazônica, que às vezes o senso comum diz, olha, na Amazônia você tem o ribeirinho, o índio e pronto. E não é verdade, cada trecho de rio que você percorre e você navega, você vai encontrar um país, uma nação diferente. E só nessa região que nós percorremos, a região do Vale do Javari, só de nações conhecidas são 8. São 8 povos desconhecidos, 8 povos com culturas muito distintas umas das outras. Fora aquelas comunidades que não se tem conhecimento, não se sabe qual a língua que falam, ou mesmo qual a cultura delas. Essa variedade, essa multiplicidade, essa riqueza de povos é que me chamou muita atenção nessa viagem e em outras viagens também que eu faço à região. E eu sei que você foi acompanhar uma aproximação a uma tribo específica de difícil contato, não é isso? Hoje o Estado brasileiro, ele não permite, a política atual indigenista recomenda que não tenha contatos. O contato só torna-se só a partir do índio, que quando o índio quer o contato, tudo bem. Caso contrário, o ideal é que ele fique isolado. Essa viagem, na verdade, foi para ver quais as condições que essas comunidades estão, quais condições que elas estão, quais os perigos que elas correm, né? Madeireiros, garimpeiros. Então era uma viagem de fiscalização dessa área, sem fazer o contato. E tem um perigo que seja o principal, alguma coisa que coloque mais em risco as tribos de hoje? Assim, é esse avanço da economia para essas regiões, né, que seguem outros modelos, né? Então a abertura de estradas, as grandes obras, elas sempre estão colocando. A Amazônia ela tem essa grandiosidade, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma porcelana, algo muito frágil. É um ecossistema muito rico, muito variado, mas que não suporta um impacto, por menor que seja, de investimento, de uma grande obra nessa região. Então é uma região muito frágil. Bom, continuando, eu imagino que você goste bastante da Amazônia. Seu terceiro livro, O Rio, é também sobre a região. Isso aí a gente acompanhou, eu e um colega, o Celso Júnior, um fotógrafo, a gente foi na nascente do rio e desceu o rio até a foz. Então, a gente percorreu o rio Amazonas de Arequipa, no sul do Peru, nos Andes peruanos, cortou todo o Peru, entrou na selva peruana, depois entrou na selva brasileira, na região de Tabatinga, no Amazonas. A gente desceu e foi terminar a viagem na região ali de Macapá, onde o rio termina. Foi uma experiência muito interessante, muito boa. E interessante também que eu já ouvi você falando outras vezes, que você vai sempre atrás de histórias humanas, que é o livro mesmo, não é isso? O rio, ele não deixa de ser as pessoas que estão nele, né? Então, os ribeirinhos, quem vive, quem depende do rio. Quem depende do rio, quem viveu no rio, culturas que já foram extintas, mas que deixaram suas marcas ao longo do rio. Então foi esse rio que a gente tentou retratar. Alguma história que te marcou? Algum personagem que te marcou? Olha, Paulo, o Rio Amazonas é um mundo à parte, realmente, assim, sem abusar do clichê. Desde o começo dele, você já encontra pessoas fascinantes. A gente até poderia ler um trecho aí da nascente. Então, vou pedir aqui. Aqui estão as casas da cordilheira, com seus pequenos touros de argila nos telhados. Bruxarias, serpentes imaginárias, condores, espíritos e feiticeiras. Oferendas são colocadas nos despenhadeiros e nos cumes de 4.000 metros, cobertos de neve, nas pedras das margens do Carroa Santa e nos pampas. É um povo para quem muitas vezes o céu está mais próximo que o chão gelado. São como escravos dos deuses, Uno, o deus das águas, Nina, do fogo, Uaia, do ar e Vamani, da montanha. Curioso, Leonêncio, você explicando antes da leitura, que apesar de ser um rio imenso, as pessoas nessa região, a região peruana, não tem tanta água, né? É a nascente. Não.
E engraçado que o mais interessante, quando você está totalmente acostumado com aquele rio que passa por trechos de florestas, você chega lá, é um deserto, é uma região próximo de um cenário lunar. Só que quando você passa a conhecer melhor aquele local, você vai percebendo que o que é deserto, na verdade, sempre tem um fungo, sempre tem pequeno arbusto que você vai começando a enxergar. E aquele homem que está ali, ele tem essa sabedoria, que é uma sabedoria milenar, né? De não enxergar o deserto como um deserto, mas como seu habitat. E dali ele tira todas as suas necessidades. Mas para a gente ter esse olhar é muito difícil. E eu acho que essas viagens mostram, de certa forma, que por mais que a gente tenha um certo conhecimento, uma certa experiência ali, a gente é sempre um forasteiro, né? E um livro não passa disso, né? Um relato de forasteiro. E tem o seu último livro, Leonêncio, Mata, sobre a guerrilha do Araguaia. Sobre toda aquela região do Rio Araguaia, o sul do Pará. E aí eu faço uma narrativa sobre a vida mesmo dessas pessoas que estão ali, desses brasileiros, né? Com a chegada do exército para combater a guerrilha do PCdoB e o que ocorreu depois na região. Aí já é uma história de um drama sem fim, né? Agora, é curioso também, você já nos explicou aqui que você faz seus livros a partir das reportagens, e esse é um exemplo clássico, né? Você fez uma reportagem que foi premiada e virou um livro. Isso. Porque aí sempre você tem necessidade, né, de voltar ao tema, porque você faz uma entrevista com uma pessoa e depois essa pessoa volta a entra em contato com você. Então você, de certa forma, você não pode sair da história com essa facilidade, né? É que um leitor sai da história de um jornal. Então a gente sempre fica preso, amarrado a essas histórias. E o livro um pouco é para resolver esse problema, né? De você se manter nessa história, contar mais um pouco do caso. Ok. Leonêncio, é isso. Obrigado pela sua participação aqui conosco, aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. E você não saia daí. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. No segundo bloco, a nossa conversa é com o advogado Roberto Freitas. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o advogado e professor Roberto Freitas Filho. Roberto, você é professor, advogado, coordenador de curso de Direito. Que papel a leitura teve na consolidação da sua carreira? A leitura é fundamental para o jurista e é fundamental para o professor. No segundo caso, não preciso nem dizer porquê, né? Mas no primeiro caso, o que você tem no direito nos últimos anos é uma certa visão tecnicista da profissão, né? Em que você acumula conhecimentos que são informações, dados sobre normas. E se esquece um pouco que o direito é um conhecimento prático, que ele está enraizado no dia a dia das pessoas. No direito você lida com dramas diários, né? Você lida com a vivência concreta das pessoas. E o bom jurista não só tem que ter o conhecimento técnico e essa informação sobre as normas, mas quanto mais diversa for a sua formação, quanto maior o repertório, seja de vivências pessoais, seja de vivências adquiridas, e aí eu estou imaginando não só a literatura, mas as artes em geral, melhor jurista ele será. Não é? Então a gente tem não só livros, mas filmes que tratam de questões relativas ao direito, e você, ao ter contato com essas obras, esse seu repertório, tanto alegórico quanto um repertório linguístico mesmo, isso traduz uma riqueza maior de possibilidade de lidar com essas questões, né? Que de fato são questões da tragédia humana, né? Do dia a dia. Então, nesse sentido, não só o estudo da tecnologia jurídica, mas sobretudo o acúmulo dessa riqueza, dessas informações que a literatura nos traz e dessas experiências propriamente, é fundamental para a formação do bom jurista. Agora, professor, como é que divide esse tempo? O estudante, seja o profissional, qual é o tempo da leitura técnica, das artes? Como é que se divide isso? Isso é interessante porque o que a gente nota na prática da docência é uma crescente superficialização das leituras e não só das leituras, mas também da troca de informações.
Hoje em dia, na sala de aula, todos têm acesso à internet e, portanto, a esses instrumentos de conexão com fontes de informação as mais diversas. Mas, às vezes, essas informações são superficiais, são curtas. As coisas não são excludentes, por oposto, elas são complementares, né? Tanto esse conhecimento mais informativo, esse conhecimento técnico, esse conhecimento que a gente precisa para lidar com o direito, que está sobretudo nos livros de referência, nos manuais, essas informações são importantes. Mas o que diferencia, o que acresce de riqueza ao talento do jurista, não é, de fato, esse tipo de informação. São as demais informações e demais experiências vividas que ele vai buscar nesse tipo de obra, não é? Tem um autor muito interessante, o Robert Pirsig, que escreveu um livro cujo título é muito instigante. Chama-se Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas, que é um livro de metodologia, é um livro de filosofia, mas é escrito numa linguagem e numa textualização romanceada. É um livro importantíssimo para quem quer entender como se produz uma reflexão. E aí eu digo não só jurídica, mas uma reflexão acadêmica. É um livro que eu acho que mescla essas duas características, né? Então, você pode, claro, dividir o seu tempo, mas você pode também buscar leituras que te deem esses dois tipos de subsídios. Bom, vou aproveitar então e fazer uma breve pausa para a gente conhecer um pouco mais sobre Robert Pirsig. Robert M. Pirsig foi uma criança superdotada. Na vida adulta, ele se transformou em um idealista, interessado na ciência como essencial e não pelo conceito, para formar uma carreira. Pirsig foi também escritor e filósofo e ficou conhecido como o autor do livro Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, que já vendeu milhões de cópias ao redor do mundo. Que livros você recomenda para os seus alunos? A gente recomenda nos primeiros semestres leituras que são jurídicas, mas que têm um pé na literatura, enfim. O Processo, do Franz Kafka, é um livro que não se pode deixar de ler, não é? Apesar dele ter suas complexidades para os primeiros semestres, ele ainda assim é um livro impactante e ele deve ser relido, não é? Dadas essas complexidades, no momento mais, digamos, um momento à frente, né, na formação do jurista. No livro do Umberto Eco nós temos uma discussão sobre a verdade que para o jurista é muito interessante, não é? Ou seja, é possível se chegar à verdade por um meio racional e, ao mesmo tempo, estabelecendo esse critério de verdade, dizer o que é a boa conduta, ou o que é o bem, a boa vida, o bem viver, né? Como o direito tem essa dimensão moral do que é o certo a fazer, de como se conduzir de forma adequada, esse é um livro bem interessante, de um ponto de vista muito estrutural do pensamento, né? O livro do Pirsig, esse que acabei de citar, também é um livro bem interessante. Também dessa perspectiva mais da formação de uma capacidade de ajuizar, não é? De decidir. Temos os livros clássicos, como, por exemplo, o Ética Nicômaco, do Aristóteles, a República, então, a Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. Então, são livros clássicos que são apresentados para o aluno no início da sua formação e que são livros que, ao mesmo tempo, trazem uma reflexão moral, trazem uma reflexão da prática, da boa conduta. São livros que trazem informações muito interessantes, não só sobre o contexto histórico em que se vivia, mas também sobre o autor e também do ponto de vista de uma linguagem diferenciada em relação aos livros de referência que a gente tem no direito, né? Que são basicamente, como eu disse, os manuais. Numa perspectiva mais pessoal agora, professor, quais são os seus preferidos? Na verdade, a minha formação, ao longo da minha formação, vários foram sendo preferidos em determinados momentos. Eu li muito Jorge Amado, num dado momento da minha vida, talvez no início da minha formação jurídica.
os clássicos, como eu vinha dizendo, a partir do meu primeiro, segundo ano de formação. Então, li muito Kant, li vários livros que são leituras dos clássicos, os livros do Bobbio, do Norberto Bobbio, que tem uma característica muito interessante, são livros que tratam de temas muito complexos, com uma linguagem acessível, não é? Eu gosto muito de literatura de entretenimento, então, e acho que esse é um ponto importante para o jurista. Não se deve deixar de fora qualquer tipo de literatura, né? Então, eu estou lendo o Game of Thrones. É um livro também de uma dedicação de tempo, né? Que demanda de você essa introspecção e que leva para um mundo de um repertório também de figuras, de metáforas, de alegorias, que ao mesmo tempo que enriquecem o indivíduo, descansam dessa reflexão mais cotidiana ou, né, mais instrumental. Houve um tempo em que eu lia muita poesia dos modernos americanos, li muito Auden, Frost, que também me trazia assim uma tranquilidade, né? Me tirava do mundo cotidiano. Acho que isso é importante. Enfim, em cada momento há um predileto, digamos assim. Roberto, como é que essas leituras todas, ao longo da vida, influenciaram o Roberto escritor? O Roberto escritor, na verdade, não é o Roberto escritor do direito. O direito não foi minha primeira opção de formação. Minha mãe estava fazendo faculdade de direito 1 ano e meio antes de eu entrar na faculdade, de eu optar pelo direito. E no primeiro ano do direito... E qual foi sua primeira opção? Psicologia e educação física. Então eu cheguei a fazer 1 ano do curso de educação física na Universidade de São Paulo, por uma história de vinculação a esporte, natação e tal, bastante intensa. E eu vendo o que minha mãe lia no primeiro ano do curso de Direito, Teoria Geral do Estado, Sociologia, Filosofia Jurídica, me encantei por esse tipo de leitura e pela complexidade e pelas janelas que esse tipo de leitura abria, né? E daí eu decidi que na verdade estudar direito e que a minha vida seria uma vida acadêmica. A ideia de ser professor veio daí, veio do contato com essas leituras e da possibilidade de trabalhar com o conhecimento, da possibilidade de lidar com os alunos e de alguma forma produzir um impacto na vida das pessoas de uma forma significativa, e é isso que todo docente pretende. Então, essas leituras todas, elas vão gerando um apetite, digamos assim, pela vida acadêmica, por esse tipo de introspecção que é necessária para que se escrevam obras, sejam quais forem, né? Tanto jurídicas, mais estritamente consideradas, como romances, contos, enfim. Então, eu acho que é um hábito, sabe? É um modo de vida, é uma forma de estar e uma forma de ser. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!